Estou iniciando uma videoaula sobre o STM32F103C8T6 e o assunto será gerando clock usando o Output Compare. Nós vimos várias funcionalidades usando timers, essa é mais uma funcionalidade, uma função alternativa. Se eu quiser usar um terminal, um pino do microcontrolador, da BluePill aqui no caso, para gerar um clock, o clock que eu quiser, gerar um clock para ter esse clock para eu jogar isso externamente, seja o que for, eu posso fazer usando essa funcionalidade conforme eu mostrarei nessa aplicação, ok? Eu tenho a aplicação rodando aqui já pronta, eu explicarei. Então, qual é o conteúdo dessa videoaula aqui? Okay? É o seguinte, nós continuaremos usando o TIM2, que já eu estava usando isso nas outras aplicações, e ele fica no bus, no APB1, Então, nós vamos acertar a frequência certinha do APB1, usaremos para a aplicação TIM2. Então, a função que nós estamos vendo agora, uma função alternativa chamada Output Compare. Eu estou usando o canal 1 do TIM2 e associado a isso vai estar o pino do microcontrolador lá na BluePill, o PA0. Okay? Então, aqui eu tenho um diagrama mais ou menos explicando como que funciona. Então, é o seguinte, vocês verão ali que eu mostrarei que na árvore de clock eu setei uma frequência para o APB1, para o clock do timer da APB1, trabalhar com 36 MB. O Prescaler está com 36.000, então se eu pego 36 MB dividido por 36.000, eu tenho uma frequência, eu tenho um clock de 1 kHz de saída. 1 kHz é 1 vezes 10 a terceira, então o tempo é 1 vezes 10 a menos 3, então a cada 1 milissegundo eu tenho um clock. Eu setei o meu ARR do contador de clock para 500. Então ele vai estourar quando chegar a 500 milissegundos. 500 milissegundos é meio segundo, ok? Então como é que ele trabalha? O meu ARR, conforme vai chegando um clock a cada 1 milissegundo, ele vai contando 1, 2, 3, até 500 milissegundos. 500 milissegundos ele zera o novo, começa a contar. Mas a saída, devido a essa funcionalidade, a saída associada ao pino PA0, ela vai ficar, depende da configuração, mas aqui adotando inicialmente como 0, quando no primeiro estouro, depois de 500 milissegundos, ela vai para 1, depois novamente o próximo estouro ela volta a ser 0, então vai gerando um clock. No caso aqui é um clock de 1 Hz, porque a cada 500 milissegundos eu faço a inversão da saída. Então vocês verão como que a gente configura para trabalhar com o Output Compare para gerar, seja a frequência que for, aqui no caso é uma frequência determinada aqui pela aplicação, mas vocês podem, dependendo do Prescaler, dependendo do clock setado, vocês podem ter os mais variados clocks de saída, Okay? Aqui na aplicação, para que a gente tenha um efeito visual, eu também ativei lá o pino, o LED do PC13, que tem um LED lá na BluePill, só para ter um efeito visual. Então, ele só está acompanhando o estado desse APB0. Se o APB0 é 0, o meu PC3 vai estar em 0, se ele é 1, ele vai estar em 1, quer dizer, então o LED vai estar piscando, como eu mostro aqui para vocês, aqui pela minha câmera, já está rodando a aplicação, só para mostrar para vocês. Olha lá, está piscando a cada 500 milissegundos, Então nós temos aqui o nosso analisador lógico, que a gente vai rodar para vocês verem, Já posso até mostrar agora, Depois eu explico a aplicação, que vocês vão ver aqui. Olha, eu vou fazer mais uma aquisição aqui, Eu estou pegando lá no pino PA0, ok? Olha, ele fez a medição, olha lá, a cada 500 milissegundos, olha lá, 500 milissegundos em 0, 500 milissegundos em 1. Então, minha frequência é de 1 Hz, ok? Exatamente medido, então, uma precisão muito boa. Então, agora mostrarei a vocês como que eu trabalhei na aplicação, como que essa aplicação está configurada, ok? Vamos lá. Então, eu vou explicar para vocês aqui, vou usar primeiro no modo gráfico aqui no MX, que é a parte que a gente configura a clock, tudo. Então, como que está o clock? Só mostrando o clock primeiro. Eu selecionei lá, vocês vão ver que eu selecionei para trabalhar com o meu clock externo, que é 8 MB, no cristal lá da BluePill. Então, está setado aqui no meu MUX para trabalhar sinal externo. Setei o clock do processador para 32, é a maior frequência que trabalha, mas eu deixei aqui setado o meu clock para os timers no APB1, no bus da APB1, para 36 MB, é onde está o timer 2, ok? Então está 36 MB aqui, ok? Essa é a parte
essa é a parte do clock. Eu quero mostrar para vocês o que nós configuramos, né? O que está em verde aqui está configurado. Eu liberei aqui para trabalhar com depuração, se eu quiser fazer um debug lá pela Serial Wire, né? Ok? Aqui no RCC também eu liberei meu cristal externo na Bluepill, por isso que eu estou trabalhando com cristal externo, né? Então eu liberei aqui conforme tenho mostrado nas aplicações. A GPIO que eu setei, eu liberei lá o PC13, o LED da placa Bluepill, só para ter o efeito visual, ok? E pelo TIM, né, nós veremos que quando eu seleciono aquela funcionalidade do TIM 2 ali, do Output Compare no canal 1, ele já vai associar, ele já libera uma saída também digital ali, o APB0, conforme eu disse. Eu só setei os rótulos para ela chamar ali no programa de PA0 Output Compare, só para estar intuitivo ali. E no GPIO, qual o rótulo que eu dei? Eu mantive, acho que é o LED, né? O rótulo LED, só para trabalhar no programa, ok? Então tá aí. Beleza, então agora eu vou mostrar para vocês a configuração do próprio TIM 2 mesmo, né? Como que eu setei para o Output Compare. Então mostrando aqui para vocês, ó, quando eu ativei o TIM 2, eu peguei o Clock Source e coloquei Internal Clock, ok? E aqui no canal 1, eu usei o canal 1, eu tenho 4 canais aqui, mas usei o canal 1, eu selecionei essa função, é essa que nós estamos vendo aqui, ó, Output Compare no canal 1. Nós sabemos que nós temos outras funcionalidades, conforme já foi visto, mas essa é a seleção para essa aplicação, Output Compare canal 1. Ao fazer isso, então vamos lá na configuração do meu TIM mesmo. Olha só, o Prescaler, conforme diz, o clock que está chegando para ele é 36 MB, eu estou dividindo aqui por 36.000. Então eu tenho a saída do meu Prescaler, que é a entrada do meu contador de clock, 1 kHz, ok? E aí meu ARR eu setei ele para 500, ok? Então ele dá como o meu clock é a cada 1 milissegundos, a cada 500 milissegundos ele estoura o timer e conta novamente. Então como que eu usei aquela funcionalidade do Output Compare? Quando eu seleciono o Output Compare em cima, ele já libera outros parâmetros aqui. Então, olha o que eu setei. Existem algumas configurações, nós veremos em outras oportunidades. Estou usando as padrões primeiro. Então, eu só setei aqui, ó, o modo de trabalho. Eu setei para aquele toggle on match, quer dizer assim, ele vai alternar, né, a saída on match, quando atinge o estouro, quando o contador RR chega aos 500, que ele vai zerar. Então, o toggle ele fala assim, ó, tá em 0 a saída. Quando atingiu, ele vai para 1. Quando atingir novamente, ele está em 1, vai para 0. Então ele vai ficar alternando. E isso na minha aplicação, o LED vai estar acompanhando conforme eu mostrarei para vocês. Então apenas isso, é bem simples a aplicação. Então aqui no main, quando eu salvei, né, o Emacs salva todas aquelas configurações para cá, automaticamente coloca todos esses códigos. Eu apenas startei o meu temporizador para trabalhar, né? A gente tem que dar o start dele. Então eu uso a função HAL-TIM OC de Output Compare Start, eu apenas linko aqui que é o Timer 2, o ponteiro do Timer 2 e o canal que eu estou usando, o canal 1, ok? Essa a configuração que eu coloquei. E no while eu só coloquei, se eu não coloco configuração nenhuma no while, aquele meu pino, o PA0 vai estar com o clock lá, mas eu só criei no while um programinha para associar o LED lá da placa, né? Então eu falo assim, ó, se o status daquele meu pino lá no PA0, se ele é 0, então eu escrevo aqui lá no meu LED, no pin LED, né, no LED no PC13, eu escrevo como 0. Caso contrário, else, se aqui não é 0, é 1, ele vai setar 1, quer dizer, ele só acompanha o estado do PA0. Então é isso, é mais uma aplicação com timer, ela é simples, né, é fácil de fazer, então você pode fazer os mais variados clocks, né, e isso pode automatizar, você, depende da aplicação, mudar essa frequência, né, isso, bom... como eu digo sempre para as pessoas, né? A gente passa aqui o conceito, passa algumas aplicações básicas, e aí o limite é a criatividade, né, das pessoas, de como fazer uma aplicação mais elaborada usando, né? Como a gente aprendeu gramática, a gente aprendeu sintaxe, a gente aprendeu um monte de regra de português, mas a gente não aprendeu a fazer obras literárias, né? Isso vai da genialidade, vai da criatividade das pessoas. A gente aprende a essência, né? Aí vai de cada um aplicar, ok? Então, agradeço a atenção, muito obrigado.